Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse podcast. É um podcast internacional da Hordes BR que traz uma novidade para vocês. Eu sou o Renato Nogueira, um dos sócios da Hordes no Brasil. Nós estamos com uma grande satisfação trazendo um dos podcasts técnicos mais escutados nos Estados Unidos. E nós vamos apresentar para vocês a extensionista, né, que criou esse podcast. Ele é patrocinado pela Hordes Internacional e agora nós temos a oportunidade de começar a tê-lo no Brasil também. Do meu lado está o meu grande companheiro, Marcelo Ramos. Marcelo, se apresenta, por favor. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Para a gente é um prazer estar aqui. A nossa função, acho que nosso propósito tem sido trazer conteúdo de altíssima qualidade para realmente ajudar para que o produtor de leite ganhe mais dinheiro no Brasil. Então, para a gente ajudar o Renatão aí, com a Hordes, né, é uma excelência, né? E o 3R Riber tem feito isso também muito com as questões de análise. Então, nossa, é um prazer ser convidado aí para poder ajudar. Bacana, pessoal. A informação e o conhecimento é o maior meio de transformação que a gente precisa na pecuária leiteira brasileira. Os melhores são iguais aos melhores do mundo no Brasil. Infelizmente, a média está muito abaixo da média internacional da pecuária leiteira moderna. E o que a gente puder fazer para que a gente consiga encurtar essa distância, nós vamos fazer. Hoje estará conosco a doutora Regan Blue, e ela vai se apresentar. A dinâmica nossa vai ser eu pergunto, o Marcelo traduz, ela responde, o Marcelo traduz, e a gente vai conversar sobre diversos temas, inclusive mostrar o podcast que ela tem. Seja muito bem-vinda, doutora Regan. Hello, Regan, how are you? Welcome. Thank you very much for the invitation. It's a delight to provide a discussion for you in your podcast today. Ok, muito obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui e providenciar um conteúdo de altíssima qualidade para vocês hoje. Excelente. Eu gostaria que a doutora Regan se apresentasse, onde ela estudou, qual que é a paixão dela por vaca, veio da onde, se ela era filha de produtores de leite, de que estado, onde ela fez a graduação, onde ela fez o mestrado, onde ela trabalha hoje com extensão rural, né? Marcelo, se puder. Okay, Regan, if you could introduce yourself, about your family, how do you have this passion about cows, where did your master, where do you work, stuff like that. Sure. My name is Regan Bluel, and I'm a ruminant nutritionist by training. I received my master's at the University of Missouri. Ok, meu nome é Regan Blue, eu sou nutricionista de ruminantes por treinamento, eu recebi meu mestrado pela Universidade de Missouri. My passion began actually in college at the University of Missouri. My parents are used car dealers, but I learned to love the dairy cow there at the university. And from there, I went to Ohio State to manage their collegiate herd. Eu aprendi muito a gostar de vacas na universidade, embora os meus pais são vendedores de carro, e depois da Universidade de Missouri eu fui estudar pela Universidade de Ohio. So initially, my passion is science and the science around dairy cattle nutrition and how we can advance dairy through science and utilize that information for daily management efforts. Minha paixão é ciência, e eu tenho uma paixão muito especial que é transformar essa ciência em algo prático para o produtor leiteiro. For the last 10 years, I've served as dairy specialist at the University of Missouri Extension. And for the last 4 years, I've been the author and editor of the Dairy Science Digest podcast. Nos últimos 10 anos, eu tenho sido extensionista da Universidade de Missouri, no estado de Missouri. Nos últimos 4 anos, eu tenho sido a pessoa que criou e está liderando aí o podcast
que tem sido um sucesso mundial. Ok. Se eu não me engano, o extensionista do Missouri antes da Reagan, Marcelo, era o Dr. James Penn? Ela entrou no lugar do Penn? Okay, Regan, if I'm not mistaken, your previous position was with Dr. James Pay. It was the extension dairy specialist in Missouri. Is that the position that you have today? The previous one was Tony Ricker. It was my predecessor. Anteriormente era o Dr. Tony Ricker. Ah, ok. Muito bom, muito bom. O podcast dela tem quantos anos, Marcelo? How many years you have your podcast? Just since 2020. It was something that I rolled out when the university, well, the entire world kind of shut down. I rolled out the podcast to continue the educational efforts of extension in the ears of dairymen. And I realized that it's been a great platform to get high quality science into dairymen's minds, even post-COVID. Tudo começou na época do Covid, né, 2020, que era uma maneira que ela encontrou de comunicar e trazer esse conteúdo de altíssima qualidade. E foi uma maneira que está entrando muito bem na mente, né, na cabeça dos produtores de leite, que eles precisam entender. Okay, só para vocês terem uma ideia, pessoal, olha que bacana, né? A doutora Reagan, todo mês ela entrevista o pesquisador que foi eleito a melhor pesquisa do mês no Journal of Dairy Science. É uma revista científica que tem mais de 100 anos, né? A mais poderosa, a mais importante na nossa área. E ela entrevista os artigos que vão sair no Dairy Science no mês seguinte, né? Qual foi a ideia dos pesquisadores, o que eles pensaram, qual era a hipótese, o que eles buscavam testar, por que eles fizeram aquele experimento, né? Então, ciência aplicada e de uma maneira simples e descomplicada, numa conversa que você pode ouvir dentro do carro, dirigindo, né? A gente gosta muito, é um tempo muito improdutivo, né? Às vezes a gente tem 2 horas de direção por dia útil trabalhado, né? E como as músicas de hoje em dia, elas não são muito boas, né? E as boas, a gente já escutou elas por 40 anos seguidos. Eu acho que é uma ótima ideia a gente começar a usar o tempo de deslocamento como um tempo de conhecimento, né, Marcelo? Muito legal, muito legal. So Renato is just saying, today is a very well way for you to learn while you're driving, because most of us are driving for the most part, and then we have a few hours that we could educate ourselves. And since the musics today are not good as the old ones, it's a good time to do that. Right. Indeed. No, and I really appreciate that. And I try to keep them short so that depending on your commute, you can still listen and learn, and it's just bite-sized pieces of information. But sometimes I have a challenge editing because it's such good content. For example, this last month, I couldn't get it down to 22 minutes. It was 42 because it was just too much quality research to summarize in just such a short period of time. So I do my best to make it as bite-sized as possible and then just roll forward. Ela concorda, realmente a música de hoje não está muito legal e ela tem tentado colocar o podcast que eles sejam curtos, talvez de 20 minutos aí. Só o último que ela falando que não conseguiu porque ele é muito bom. Aí ela conseguiu cortar o máximo de 40 minutos. Mas ela tem na cabeça dela que é uma excelente oportunidade de educação, né, durante as pessoas estão aí na rodovia, e ela tenta fazer que seja curto também, bem direto. Muito bom, muito bom. Eu gostaria agora de explorar um pouquinho a nossa convidada do ponto de vista de como é que está o contexto da indústria americana, né? Os americanos estão recebendo muito bem pelo preço de leite, existe uma expectativa para os próximos anos, né? Investimentos em plantas industriais nos Estados Unidos, que ninguém sabe de onde que vai vir esse leite para abastecer todas as plantas, né? Então, eu queria saber da Reagan,
O mercado americano está no maior otimismo dos últimos anos? Como é que está o produtor de leite nesse momento? Okay, Regan. So Renata is telling, it looks like for American dairy, things are good. Look like the price is good. A lot of plants are coming, and people sometimes even don't know where the milk will come from. Look like Mm. commodity prices are down. So looks like things are good. What is your overview of the dairy industry today, and maybe looking at dairy producer outlook? Well, honestly, as a production scientist, I really primarily focus on reading and gathering up as much economic data as possible from the economic experts. But with the most recent milk production report just released a couple days ago, it looks like we are still a little bearish. With milk cow numbers down and commodity prices affordable, I really feel like there's an opportunity for us to have a profitable year in 2025. Now, with that said, there's this evolution of the American dairy industry that's actively currently rolling forward and has been for probably about 5 years or so. And so folks need to not sit complacent on years like this where things are going well, and still continue to innovate their farms forward to make sure that they're competitive. Because although the milk price appears well, the cost of inputs are just exorbitant, and so the net is perhaps really where we need to be focused in on. And there's still a need for high quality management to ensure that net profit is in fact black and not a loss. Ok, então muito interessante, né? Embora ela tenha recoletado agora as últimas informações do mercado e realmente tem uma tendência de diminuição do número de vacas, um preço de leite relativamente ok, um preço de commodity ok, talvez tendendo para um pouco menor, e o foco muito grande no resultado, na sobra, né? E que ela acredita que 2025 vai ser um ano muito bom, mas o que diz para ela que em momentos que a gente não deve se acomodar. A gente tem que focar muito em ferramentas que podem melhorar a nossa situação. Então, muito otimista. Ok. Outro ponto interessante, né? E a gente sempre brinca com o produtor que a diferença de vaca de leite, gado de corte, frango e suínos é que frango, suínos e corte, você precisa ser bom para matar mais cedo, né? E em vaca de leite você tem que ser bom para matar o mais tarde possível. E talvez isso nunca foi tão importante, né? Porque parece que a recria americana é a menor recria nos últimos 20 anos, devido a eles terem feito muito gado de corte em vaca de leite, né? A pergunta é: as vacas vão conseguir dar uma lactação a mais? Elas vão durar? Segurando mais as vacas, o resultado, a performance das fazendas vai cair? Né? Como que está essa questão, né? Porque elas vão precisar, existe um buraco na reposição, né, Marcelo? Eu queria que, se essa discussão está muito à tona nos Estados Unidos. Well, the question is, about, heifer and the heifer that will come in the herd. There is a thing that said, chickens and pigs and beef cattle we have to kill earlier, and their cows you have to kill later to keep in your herd. But today we're seeing that the price of the heifers, spring heifers, Yes. are really expensive. At some Yes. point, you're going to have a hole, and the We question do. is, if you keep this cow in the herd for Right. one more lactation, are we going to lose something? And the other question is, what is that hole is going to happen at some time, and that you're going to need a bunch of spring heifers all of a Yes. sudden? I think we're experiencing that right now. There is a need for high quality lactating animals, and where we've really seen a drive in the price is there are actually first and second lactation open cows early in lactation or going into peak is where the market's very much valued. Because if, for example, a herd has successfully integrated beef on dairy
as an opportunity to capitalize on the beef market side of things, because here globally, our beef cow herd is actually low also, and so they're seeking dairy crosses to fill our feed yards also, and so we're getting a stronghold there. And dairymen that are proactive and very innovative have started to grasp upon that, but in doing so, their heifer inventory, of course, has been impacted. And in some cases, there are some farms that have built their model where 100% of their animals is going to be bred to beef. And so they have 100% of their animals being imported in. Now, while that, you have to have a sharp pencil to make sure that that makes sense. I'm not recommending that that's necessarily the right choice, but that is occurring. And so that gives this artificial inflation to the value of that animal, because ultimately they need to make milk. You have, our job as dairymen is to ship white stuff down the road, right? And so that's a challenge that we're experiencing, and we're trying to work through that. And you can see the market pressures as far as supply and demand is playing out for sure. Ok, great. Isso que está acontecendo exatamente agora, a sua consideração sobre o beef on dairy nos Estados Unidos. Existe essa inflação artificial nesse preço de novilha, porque ela acabou de citar que tem fazendas americanas que, como estratégia, estão usando 100%, né, de sêmen de corte no rebanho. 100%. A estratégia da fazenda é essa. E eles vão trazer 100% de novilhas que vão comprar. Então, isso automaticamente infla o preço dos animais. Então, isso é uma necessidade. E tem uma série de fazendas hoje, de primíparas e secundíparas, que pensam a cada segundo sobre o que inseminar. Né? É leite ou corte. E da onde que vai vir essa novilha de reposição? Então, é uma situação, isso está acontecendo exatamente agora nos Estados Unidos. Bem, né? Então, existe esse cenário, né? E eu queria uma parte que você não traduziu, não sei se ela entrou, Marcelo. As vacas estão durando mais. Existe uma necessidade das vacas darem uma lactação a mais. Elas vão fazer isso? Quais são as estratégias que estão sendo usadas para a vaca durar mais tempo no rebanho? And the other point, I think maybe I did not translate, is that are the cows lasting more? Are there any strategy for these cows to last more in the herd? Is that are you guys losing anything with these cows maybe lasting one more lactation? Strategy to prolonging their age of. I just want to make sure I understand the question. So the strategy to maintain a cow in the herd. In the herd, because the spring heifer is so expensive. So maybe some herds, they have to last more because I can't afford 1.5, 2 lactations just to pay for the heifer, and then I'm going to skew it. Right, you're exactly right, and we are seeing the average age of the American dairy cow increasing slowly. It's not exponential, but it is increasing, and I think that the key component to ensuring that mature cow stays in the herd longer is breed back. And while I want to blame everything on nutrition, ultimately the reproduction success of that animal ensures that she's going to stay within the herd and be profitable for the dairy. Com certeza, né? O rebanho americano ele está ficando um pouco mais velho. Exatamente por as questões que a gente colocou um pouco mais cedo. E o principal fator que faz essa vaca ficar ou não é a reprodução. Né? A gente quer colocar a culpa no nutricionista, mas a vaca tem que emprenhar. Né? Senão, ela vai ser descartada. But we all understand how complex that dairy cow is. And it is truly a system, because if you don't have the nutrition right, there's no way that you can get the reproduction right. A gente entende completamente, né? A gente precisa emprenhar, mas eu preciso do nutricionista para me ajudar. É uma situação complexa, mas bem interessante. She's a beautiful beast. Ok. Uma pergunta de um cunho um pouco mais pessoal, né? Eu queria saber da Regan Blue, quem é a sua referência, né, na extensão rural, né? Quem mais a inspira, né? Qual é o Michael Jordan dela de inspiração aí na extensão rural? It's a more personal question, but who is your reference for your extension? Who is your Michael Jordan that inspire you doing your job?
Wow. I mean, so I had the unique opportunity to work with Dr. Bill Weiss while I was at Ohio State and Norman St. Pierre, and and while they're maybe not as much, they do have an extension role and appointment. They really motivate me with their science and their ability to serve the dairy community through high quality science. I'll pause. Ok, eu trabalhei bastante aí com o Dr. Bill Wise e o Norman St. Pierre em Ohio, né? E eles realmente me inspiraram com a capacidade de servir a comunidade levando ciência de altíssima qualidade. Então, eu acredito que esses dois aí são as duas pessoas que me inspiram. But without any question, legal. on the extension side, it is Dr. Jim Spain, and watching him work with dairy producers and providing that knowledge, that level of information with a level of care, is really a quality factor that I try to embody every day, because he taught me one thing. He said, no one cares about what you know until they know how much you care. That's very good. Com certeza, e do ponto de vista da extensão, o Dr. Jim Spain, né, que foi extensionista há muito tempo em Missouri, e o cuidado que ele tem com a comunicação da parte técnica e o cuidado que ele tem para passar isso. E é uma frase que ela guardou, que é assim: ninguém se importa com o que você sabe até que eles saibam o tanto que vocês se importam com eles. Entendeu? Ninguém se Nossa, que importa com o frase que é o seu profunda. conhecimento até que eles entendam o quanto que você se importa com eles. Isso é a base, né, que tem levado a inspiração dela com o Dr. Jim Spain. Que legal, que frase profunda. O Bill Wise é uma referência para a gente também, né? A gente já trouxe ele no Brasil umas 4 vezes, né? A trajetória dele é maravilhosa, né? O Dr. Norman St. Pierre, apesar da gente ouvir falar dele, não o conheço. Mas o James Penn também é uma inspiração para a gente, né? Ele tem uma palestra chamada O Contrato dos 100 Dias, né? Que eu acho que eu já dei essa palestra umas 1000 vezes. Bill Wise also as a guy that inspires us, been to Brazil 4 times. I think he's learning how to speak Portuguese. St. That's Pierre, wonderful. he's a very good guy. St. Pierre is also a very good guy. Dr. Spain also inspires us. And Dr. Spain has a talk that's the first 100 days that I think Renato has gave his talk about 1,000 Quality. times. So, very good. It's good stuff. Yes. Yeah. Isso aí, muito bom. And the 100 Agora days vamos really does encapsulate how this beautiful beast is very complicated, and we can't minimize her down into these buckets. We have to tend to the whole beast and making sure for 100 days she is in good shape, and then that way she can go forward and be productive and perpetuate in the herd longer. Legal. E essa palestra 100 dias é muito isso, né? Assim, a vaca leiteira é essa máquina, esse desafio, um complexo de coisas que a gente não pode só sumarizar a produção de um balde de leite, né? Colocando nessa analogia mais simples. A gente tem que entender que é um sistema. E a gente tem que fazer de tudo para que os 100 primeiros dias sejam fenomenais e, na sua excelência, que ela dure no rebanho. Eu acho que essa palestra popularizou a importância da transição de vaca de leite no Brasil. Ela foi muito falada, ela era apresentada como uma palestra mais famosa dos últimos 30 anos. O James Penn é um orador fenomenal, né? E foi uma inspiração nessa área para a gente. I think this talk about the first 100 days inspired producers and technical guys to understand how important the transition period is before and after the calf for 30 years, because Dr. Spain has such a easy way to talk to the public, so it was very important for Brazil. Yes, huge. It's huge. It's important globally because it explains the cow. É importante mundialmente nessa palestra porque explica a vaca. Foi muito feliz.
Bom, eu queria falar um pouquinho agora do cenário que o Brasil está, né, na pecuária leiteira, para a gente explorar um pouquinho a filosofia e o foco e a atenção que a Universidade Americana dá com a extensão rural, né, Marcelo? Nós formamos juntos, né? Acho que você formou 6 meses depois de mim, eu colei grau em janeiro de 2001. Naquele momento, a estatística brasileira mostrava que nós tínhamos 1.300.000 produtores de leite. 24 anos depois, eu acho que nós não somos nem 500 mil. Né? E nós somos um país onde a extensão rural ela não está caminhando com a devida atenção que tem lá fora, né? E eu queria saber agora da doutora Regan, qual é a filosofia, como que a extensão rural funciona, de uma maneira breve, né? Como que ela sabe os desejos dos produtores, o que dói no produtor, e como que eles atendem da melhor maneira possível essa extensão rural. Para que quem não sabe, a extensão rural é como que as universidades se comunicam com o produtor rural, né? Como que eles levam a informação de uma maneira que o produtor sabe e entenda e aplique. E também ela vai lá escutar o produtor rural e sabe do produtor quais são as suas dores, para que ela leve para a universidade o que eles precisam estudar baseado na dor do produtor. Okay, so Regan, Renato, we went to college together. We graduated a few months in difference. Renato took longer. He was cooking at the school to learn more. Yeah, that's all right. And Good. at that time, we have 1,300,000 dairy producer. 24 years later, we have a third of that. 500,000. So, the number of producers went down drastically. And one thing that we still work a lot is the extension, to take the word or the science from the scientists that are inside the university and take to the field for their producers. And that's, I think you guys have learned and then implement a lot in the United States. So the question is how the extension, if you could, I don't know how well you want to discuss that, but how the extension service work in the United States. How do you guys have the questions? Do you talk to the scientists that are inside the buildings, the university, and go back to show the science? Where the questions come from? Maybe explain the system. Sure, absolutely. So it's an honor to work as an extension agent because it's one of the oldest transfer of scientific knowledge in existence. So it all initiated back in 1862 with the Morrill Act. And when the senator, Mr. Morrill, went to Congress and requested that land be granted to the scientific process, to these universities, so that folks can learn in a trusted way. And in exchange for granting this land to be given to the universities agreed to always make that information available to the constituents. The senator for which state, do you know? Missouri. Oh, Missouri. Yes, isn't Então, that muito crazy? legal. Yeah. Muito legal, né? Ela tem uma honra muito grande estar participando do processo de extensão nos Estados Unidos, porque é um processo que começou em 1862, né? Quando um senador de Missouri propôs aos americanos que eles fornecessem terra, né, para algumas universidades americanas para construir a universidade. Em contrapartida, toda a ciência que fosse gerada tinha que voltar para as pessoas do estado. Então, aí que veio as Land Grant University. Foram terras doadas para as universidades, que em contrapartida, a ciência gerada iriam gerar algo útil e aplicável economicamente para as pessoas do estado. So for over 150 years, folks like myself have been in the field gathering questions to then connect
with the university the knowledge. And the beautiful part of that system is it goes both directions, right? Because the university is stronger learning the questions of the field, because then we know what is relevant to research. So the field tells the university what science do we need to make Missourians more profitable. And then I can gather that science and then take that information back out. So it truly is a system of benefit to the producer, but also to the university. Muito legal. E tem funcionado há 150 anos, e acho que a palavra que ela tem para resumir essa comunicação da extensão é a conexão, porque é muito importante as dúvidas dos produtores que voltam para os cientistas da universidade, né, para eles terem um foco de responderem perguntas que são importantes para as pessoas do estado. No caso aqui, ela falando do estado de Missouri. Então, essa conexão que vai e volta é a base da extensão. Legal. Agora, colocando na nossa perspectiva, nós não estamos conseguindo interromper a consolidação na pecuária leiteira, né? E os Estados Unidos passou por isso, né? A gente vê os dados da Hordes, 2003 parece que tinha mais de 100 mil produtores de leite nos Estados Unidos e hoje é menos de 25 mil. Eu queria saber da nossa entrevistada se isso é inevitável, essa consolidação é inevitável, ou existe alguma coisa que a gente consiga fazer para que o máximo de produtores de leite fique na atividade, e como que a gente deveria fazer uma extensão rural com os pequenos e médios produtores, né? Very good. So the question is about, how the industry is changing. We look at the Hordes 2003. We had around 100,000 dairy producers. If you look today, I think it's about a fourth of that, 25,000 dairy producers in the United States. That consolidation seems to be moving forward and nobody can stop that. So is that real? And is there a way to stop? And how we should focus the extension on smaller dairy producers? This is a challenge. And, the response is not easy, because there is some impact of the financial status of the industry, but there's some impact of just generational change and churn and desires. For example, if you look at the average age of dairy producers across the nation, we could have projected this, right? And when we look at generational transfer, we have to decide, does that next generation wish to milk cows, yes or no? And this is every industry, right? This is not unique to dairy. My parents are used car dealers. And at some point in my life, I decided I do not want to be a used car dealer. And so that generation, that business ended. And I think where it becomes different with farming is farming defines us, right? In several ways. And in many ways, especially with the dairy farm, we allow our occupation to define our family. And perhaps that's maybe not the healthiest way to navigate it, right? We are passionate about dairy, and so let me pull back to the actual question. I'll allow you to translate, and I'll rethink some things here. Ok, então essa não é uma resposta simples, né? Uma série de mudanças vem acontecendo, a idade média do produtor de leite americano vem aumentando, e a pergunta é, a próxima geração, ela vai assumir? Ela assume esse negócio? Pega o meu caso, por exemplo, né? Meu pai, a tradução, tá? Traduzindo ela. Meu pai, minha família eram vendedores de carro usado. Eu parei a geração. Eu não quis seguir nesse caminho. A diferença é que na produção de leite, a produção de leite define o nosso mundo de vida. É uma maneira de viver na fazenda que não é só escolher vender ou não carro. É uma estrutura, é uma filosofia. E isso é muito importante para a gente entender se as próxima geração
quer assumir essa maneira de viver. Aí ela vai repensar também a pergunta e vai continuar. I think the lack of reinvestment is one of the biggest challenges that the generational transfer sees, because if the parlor, for example, was built in 1960, and you are getting to the point where that next generation needs to transfer over, in order to be competitive, they probably need to build a new parlor. And when you look at the cost of the parlor, it becomes very challenging to build the parlor and pay dad for the land, right? And so it's a business decision financially, number one, 20 years ago, to not reinvest. And that you can't rewind time, but the lack of reinvestment has created a struggle that the farms that are moving forward have created innovative ways to offset those costs, or innovative ways to pay off the siblings, frankly, is where the problem is. If you have one child that wants to continue to dairy, then you have to, you don't have to, but many families feel like the other siblings also need some inheritance. And so they figure out a way to allow those other siblings to get an inheritance of sorts that is not so burdensome for the actual operation. Because how many times, I want to leave you with a question that one of my colleagues always asks. How many times does the same family have to buy the same farm, right? Because if you have the farm fully paid for by dad and mom, why does that next generation have to buy the farm again, right? Because that's where you run into the generational transfer issue, and that's where the demise of many farms come, regardless of size. And those that have positioned their dairy farm as a business find that opportunity to then purchase those very valuable cows and bring them into their operation and create efficiencies of scale. Ok. Então, tem alguns pontos, né? Acho que o primeiro dele que dificulta ou coloca um obstáculo para a continuação dessa geração que está explicando a queda no número de produtores americanos é um investimento que faltou a ser feito por grande parte da indústria. Porque hoje, por exemplo, você vai passar uma fazenda para os seus filhos. Se você tem uma sala de ordenha que foi feita em 1960, para você investir numa nova sala de ordenha é muito dinheiro. E os grandes que conseguiram fazer isso, eles vão continuar, porque já foi feito. Então é uma decisão importante dos filhos. Onde que nós vamos arrumar dinheiro para fazer uma nova sala de ordenha e continuar pagando arrendamento, muitas vezes, das terras que estão ali. É uma decisão financeira, não é só uma decisão de estratégia de vida. O segundo ponto tem muitas vezes as famílias, não são todos os filhos que querem continuar. Então, como que um filho vai ficar com a fazenda e o outro filho vai ficar com o quê? É difícil você dividir a fazenda sem prejudicar o negócio para beneficiar o outro filho. E o terceiro ponto, por que nós vamos ter que comprar a fazenda dos nossos pais se ela já foi comprada pelos nossos pais? Que é a questão de compra, né? O americano, ele é muito sagrado nessa questão de dinheiro. Então, tem alguns pontos que vão além da questão cultural para decidir essa questão de passar de pai para filho, né? If I achieve nothing in this recording, I will consider it a success if there is one family in the world that benefits from hearing that message, and they go around the table, the kitchen table, and they make some difficult decisions tomorrow, right? Because what happens is these difficult decisions get put off for several days, months, years, decades. And once you get to the point where dad is 80 years old, son is 60 years old, grandson is 40 years old, now all of a sudden, grandpa needs to be making some very important financial decisions, and we still have 80-year-old men feeding calves, and not getting that generational transfer aligned. And it leaves several generations confused about what is going to happen. And so then when it comes to head, if the 80-year-old
did not want to reinvest, then it doesn't matter how much the 60 and 40-year-old want to milk cows. That money wasn't reinvested appropriately. Ok, muito legal. Então, se nesse podcast aqui eu conseguir deixar uma mensagem, a minha mensagem seria o seguinte: pare imediatamente, se você é produtor de leite, e tome essas decisões de como vocês vão fazer a sucessão familiar amanhã. Não espere, né, chegar o seu pai com 80 anos, você com 60 e o seu filho com 40, porque no momento que chegar nesse ponto e o seu pai com 80 anos decidir que não quer continuar, você tem que fazer. Como é que você vai começar do zero uma estrutura de milhões que deveria ter sido tomada a decisão há tempos atrás? Então essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar. And I think it's important because I know you have several professionals that listen in. I think professionals can help be a third party to help buffer those conversations. And because family conversations can be challenging. And if you have a third party that helps facilitate that and keep the ball rolling without creating conflict, that can be helpful. And so I challenge all professionals listening to this to think of a family that you can help and do it. It's very challenging, but very rewarding. E ela gostaria de pedir para os técnicos que estão escutando, né, que passem essa conversa para os seus clientes, para os seus parceiros, fala, moçada, nós temos que falar de sucessão familiar. E é importante ter sempre uma terceira parte na mesa, porque é uma conversa difícil, né? E que esse técnico ajude a ser uma conversa mais leve, né, de ser feita, mas é necessário que seja feita imediatamente. Tem esse plano, né? Como que vai ser feito? Fantástico, fantástico. Eu confesso que eu estou na estrada há 24 anos porque essa conversa em casa não foi feita, né? Nós não conseguimos continuar. Eu venho de duas gerações de produtores de leite e eu não consegui ser. E eu estudei para isso, né? Eu nunca quis trabalhar como consultor, né? E infelizmente, por não ter falado de sucessão e meu pai ter falecido novo, eu não consegui continuar a atividade leiteira, né? Então a sucessão ela faz parte do futuro da pecuária leiteira, né? É uma atividade leiteira, é uma atividade difícil, né? Porque ela não para, né? Apesar dela ser fantástica e muito rentável, mas o produtor não para, né? Ele não tem 3 meses de vazio, né? E somando a isso, Marcelo, a sustentabilidade, e muitas vezes, assim, no século passado, quem produzia alimento era herói, hoje parece que as grandes cidades estão nos acusando de tanto, e é tanta crítica, é tanta, vamos falar assim, falta de andar com os nossos sapatos, né, e avaliar o quão difícil é trabalhar todo dia para produzir alimento para o planeta inteiro, né? Eu queria saber se essa questão de sustentabilidade junto com sucessão, existe uma preocupação e se uma coisa pode atrapalhar a outra lá. Okay. No, Renato just saying that happened with him, that because they did not take the decision 24 years ago, he did not want to be a consultant. So he needs to be driving. So if they had the time to stop and sit on the table with their family and discuss what would be happening in the next 10, 15, 20 days, that would be excellent. So, and the question that was coming forward when we talk about passing the business to your family is about sustainability too. Today, in the past, looks like who used to produce food was like hero. And today, the dairy farmers look like somebody that's, cutting trees and polluting rivers and doing damage to the environment. I see. We need to learn, because these things seem like move together. Sustainability with passing the farm to your kids. And I think it was just a comment, and maybe I think you have to make a question. Well, it's okay. I would like to
I'm sorry that that happened to your family, and you're not alone. And it is hard, but I think as a result, um, those of us that are not no longer in the industry, we can contribute to the industry. And so I applaud you for continuing your passion with dairy by carrying Hordes Dairymen in Brazil. And so um, yeah, it's a challenging topic, and I do think that we're starting to see the evolution of the industry globally. It's not unique to Missouri. It has a decline in number of farms, but literally every state in the nation has seen that flux at some point, and so it's a challenge. And folks want to point to the size of the herd and such. And I have very profitable small herds that exist, but it's all about a mindset, and you have to have forward thinking people. And that's really where the issue lies, is you have to have that forward thinking leader of the family. And my biggest concern is the barrier of entry with the cost of production to establish a new farm. That's a challenge. And so once those farms go away, reinstituting them is rare. Eu sinto muito por você não ter feito essa conversa com a sua família. Isso é muito comum ao redor do mundo, e é necessário, né? A gente pode ver aqui em Missouri o número de produtores também está diminuindo. Isso é com muita clareza também nos Estados Unidos. E outro ponto que eu vejo muitas vezes é o pessoal falar: mas você tem que ter rebanho grande. A gente tem uma série de rebanhos menores ou pequenos aqui em Missouri. E o que eu vejo que é muito importante é o mindset, é a liderança. É a pessoa implementar alguns pontos que são importantes para que o negócio tenha dinheiro. E o que me preocupa muito é o custo de entrada, né? Quando a gente perde essas fazendas que estavam funcionando, para se investir uma nova fazenda é muito caro. Então, o custo de entrada na atividade leiteira ele é caro. O que preocupa ainda mais é a queda drástica que acontece no número de produtores aí nos Estados Unidos. It's a very important topic. Perfeito. Nobody wants to talk about it. É um tópico muito importante que ninguém quer falar. Fundamental, né? Porque quando a gente fala de sucessão, a gente está falando de morte, né? E ninguém quer falar de morte, né? Ninguém quer falar de não estar aqui amanhã, né? Então é um tema inconveniente, mas necessário. Temas muito importantes. Tem uma frase que eu vou levar para a vida, né? Que a Regan falou aqui, né? Ninguém se importa com o quanto que você sabe, até saber o tanto que você se importa. Cara, isso aí. Que frase profunda, maravilhosa. Eu ganhei o dia, ganhei a semana, ganhei o mês ouvindo isso, né? Porque é a mais pura verdade. Eu tenho um amigo meu que eu falei isso no primeiro podcast, né? Cara, se palestra mudasse o Brasil era o melhor lugar do mundo. E eu tenho certeza que metade das palestras de vaca de leite do mundo são ministradas no Brasil. Concorda, Marcelo? É muita coisa. Okay, so Regan, the first thing that I think amazes is the James Payne talk. Nobody cares about what you know until they really know how much you care. That's an excellent phrase that will want the day, the week, and the month, and that's excellent. We're going to start 2025 better. And the other thing that Renato said, understanding that there are so many talks. If talks change people, Brazil would be the best way to be, because maybe half of the talks about their cows happen in Brazil. Yeah. So right. But doesn't really mean that people care about what they're talking. So that's Right. the connection that he wanted to do. It's hard. Ok. Agora nós vamos começar uma parte assim, mais técnica e de ping-pong, Marcelo. E aí eu gostaria de fazer várias perguntas para a doutora Regan. Okay, Regan, so maybe now we're going to try to move faster on kind of a ping-pong question and just answer the question Sure. and answers, because we have maybe more technical side moving on.
Se a Regan fosse dividir numa linha histórica da década de 80 para cá, quais são os marcos técnicos, científicos que mudaram a pecuária leiteira e o curso da história do desempenho e performance nos Estados Unidos, da década de 80 para cá, quais seriam esses marcos numa linha cronológica? If you could start in the 80s on your mind, what were the important things that happened in the dairy industry in terms of technical things that happened, scientific things that happened that changed the dairy industry? If you could go chronological way, starting in the 80s. Oh, wow. A historical journey starting in the 80s. Wow. I guess I really feel like the biggest change happened closer to the 90s, and that would be with the evolution of the TMR, or total mixed ration. And I think total mixed ration has totally transformed the dairy industry. And prior to that, I mean, we could go all the way back to looking at square balers versus round balers and forage production in that regard. But I really think TMR is probably one of the pivotal changes that occurred in the past. And from then, let me see. We can't minimize the impact of Posilac in our industry and how that impacted productivity of dairy cows, but also allowed us to make the less than perfect cow, that the one that didn't breed back, make her still profitable. And so it kind of band-aided some poor management sometimes. For America, does the Brazilian market allow Posilac? I'm curious. Yeah. Yes. Yeah. Okay. Sorry. I didn't know. Do you want to break to translate? Ok, não, com certeza, né, algumas coisas aconteceram que foram de extrema importância. A gente começar da década de 90, na minha opinião, foi a TMR. Os vagões que vieram para a gente começar a fornecer dieta total misturada, né? Isso foi um marco interessante e importante da indústria leiteira, que teve a oportunidade de modificar uma série de coisas subsequentemente na indústria. A gente pode voltar talvez um pouquinho antes, falar um pouquinho de qualidade de forragem, estrutura de feno retangular ou redondo, mas certamente na década de 90 veio aí a implementação prática dos vagões, né, nas fazendas. Posso tentar também depois um pouco mais a importância do Posilac, né, do BST, que veio cobrindo algumas falhas de manejo de fazenda, deixando dinheiro na fazenda, e a gente para por aí por enquanto. I think if we zoom out and look more 30,000 foot of the farm, the infrastructure associated with the freestall barn and consolidating animals within a comfortable structure and maximizing her comfort and enhancing her ability to produce milk. So the freestall barn and ventilation has been huge. I certainly don't want to minimize the improvement or changes that have occurred in the parlor as far as procuring the milk, and a lot of accolades go to the different parlor groups such as De Laval, Vengia, and so the infrastructure around the cow has dramatically improved over time, and that's allowed scientists to focus in on the nuances of managing that dairy cow, such as different dietary inclusions or different reproductive protocols to ensure that she's maximizing. Because without those infrastructure details, none of those other little things would ever even show up as far as opportunities to improve. Legal. E com certeza mudanças drásticas na infraestrutura. Se a gente estiver olhando de 3.000 pés de profundidade, ou lá da Lua, né, a infraestrutura da fazenda foi muito modificada. O conforto, né, o foco no conforto no freestyle, ele foi muito profundo. A mudança nas questões de estresse térmico, né, ventilação, muito profundo, e uma mudança fenomenal nas estruturas de ordenha. Uma série de detalhes aí com relação à estrutura de qualidade de ordenha, que permitiu, tanto nessa estrutura geral da fazenda, detalhes
mudanças dietéticas, protocolos reprodutivos que talvez não seriam possíveis com essas mudanças drásticas que aconteceram na estrutura da fazenda. Ok. Para cortar um pouquinho. Tá dando um retorno aqui de novo. Vocês estão escutando o retorno aí? Eu aumentei meu volume. Vou Ah. diminuir. Porque eu tô falando e eu tô escutando. Falei, rapaz, não brinca. Melhorou? Não. Melhorou? Agora melhorou bem, melhorou bem. Acabou, ficou top. Outra pergunta ou ela ainda vai continuar, Okay, falar Regan, de you want to genoma? talk more about that or can move forward? I think we can move forward. Yeah, if that's okay. Pode ir. Ok. Uma outra pergunta, né, que eu tenho muita curiosidade e que tem a ver com instalações. Antigamente as vacas começavam a mancar, era culpa do nutricionista, falta acidose, aí o nutricionista falava que as vacas não deitavam na cama, tudo. A pergunta que eu tenho para falar, às vezes essa briga que tem entre o veterinário e o nutricionista, às vezes a extensão rural ela é chamada para arbitrar e opinar qual que é o contexto dentro de uma propriedade nos Estados Unidos? Well, a lot of times, in the past, we have a cow that has a hoof problem, not walking well. They would say it would be acidosis. And then the nutritionist would have to question, oh, the diet's okay. But the vet is telling that's your problem. It's losing effective fiber or whatever it is. And in this case, a lot of times, the extension are calling to help to solve problems. How does that work? Sure. And it really does take a team of individuals. And so I pride myself in being just an extra set of eyes because the dairyman, of course, he is on the farm every day, twice a day. And some of the things that he experiences, he might not see the same things. The veterinarian often is the first line of defense as far as an extra set of eyes that is there more routinely. But even with that routine nature, it's still just one human, right? And so if you add an additional person like the nutritionist and your extension agent, that just builds a more robust team to make sure that you have a lot of different eyes on your operation that are advocates. Every single person on that team wants to see you be successful. And so if you surround yourself with advocates that are skilled in being able to identify obstacles in your herd, then it will help you advance forward. Com certeza. Na extensão, nós somos só humanos. Né? O produtor de leite, ou herdsman, que está ali, o gerente, ele está ali todo dia. O veterinário, com certeza, é a primeiro escudo, né, a ser perguntado, que está ali com mais frequência, até mesmo devido às questões de reprodução. Mas o extensionista é uma pessoa de fora e junto formam um time. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir agrupar e superar esses desafios, mais fáceis são tomadas essas decisões e mais robustas elas são. Ok. Então agora a Regan vai arbitrar uma discussão e uma briga minha com o Marcelo, né? Para mim, silagem de milho, o melhor ponto é entre 32 e 35, o Marcelo acha que é 38 a 42. Essa é uma briga eterna 40, entre 40, quem faz 40. nutrição e quem é PhD, né? Eu gostaria de saber da Regan o que ela acha dessa história. Wow, so now Tell we're me going to more. work as an extension because we are discussing earlier today about the corn silage dry matter, and Renato has a point that he likes the dry matter to be between 32 and 35, and I have a point that I like. Wow, see, I just lost. No! I'm sorry. Please finish. That I like the dry matter to be more toward 38 and 40 for different reasons. Yes. Okay. And what's your opinion? No. I think he's right. I'm so sorry, Marcelo. Because I do like the slightly the more moist that is. A couple different things. First and foremost, it helps with packing. And if you get a good pack, you get less spoilage, and less spoilage is more money in your pocket because it's not wasted feed. But a lot of times also that dry matter indicates the
the status of the corn also. So that tells me that you got it harvested when that kernel is ideal, because that kernel, what makes corn silage so beautiful and awesome, an amazing feed, is because it has forage to support the rumen, but it also has that kernel, the energy that's needed to support lactation. And by harvesting at the right dry matter, you're ensuring that that starch is available to the rumen when you, of course, process that kernel. Ok. I've got a Então, cool na minha podcast opinião, on that. You should listen to the podcast about zein. So zein, oh, zein, is a protein in the kernel. We can scratch all that out, but you should check out yep, that podcast. It was really interesting. yep. Olha, eu sou Traduza. mais, né? Hmm? Eu sou mais do lado da silagem mais úmida, né? Eu concordo com o Renato, que eu prefiro ela um pouco mais úmida, porque eu tenho menos dificuldade de compactação, e se eu compacto melhor, eu perco menos, né? Porque eu não vou ter problema de fungos e leveduras. Tem um outro lado também que a gente tem, a silagem de milho, ela é importante porque ela não tem só a planta, ela tem o grão, tem o amido, que é super importante para a gente poder produzir leite. Então, na minha opinião, eu fico mais do lado mais úmido, e ela começou a discutir um pouquinho sobre as questões aí, que ela tem um podcast específico sobre isso, sobre as quebras que acontecem aí nas eínas, etc., no processo de fermentação. He says, I Nós know, vamos I know. traduzir. I Bom, just told him, aí eu I told him that you prefer the more drier corn silage. Oh, no, you didn't. No, no. Ó, eu falei que eu traduzi errado. Oh, that's tricky. Aí eu vou falar uma frase para Regan também, para ela guardar, né? A cabeça é redonda para as ideias circulares, né? Espero que as ideias circulem na cabeça do Marcelo. Well, the head is round for the ideas to move around. I hope the ideas move around Marcelo's head, my head. He's saying. You got to plant the seeds, right? Yeah. Yep. Você Yep. precisa plantar sementes. Estão sendo plantadas as sementes. As discussões mudam ideias, mudam opiniões. Ok. Uma outra pergunta, né, desse ping-pong, né, eu acho que depois do genoma, que eu acho que começou em 2012, está acontecendo uma revolução genética no campo absurda, né? Eu acho que o mérito líquido anual de ganho nos rebanhos eram $13, hoje está em $83, segundo a Hordes, né? O que eu queria saber, uma pergunta sincera, se a gente tem uma genética muito melhor do que 15 anos atrás, todas as meta-análises, as coisas que a gente capturava em efeito de aditivo, hoje a gente capturaria mais se esses experimentos fossem repetidos? A resposta seria maior pela genética e pela qualidade do ambiente que os animais estão alojados? Okay, so the things have changed really fast for the dairy industry and genetics, with the advanced or introduction of genomics. I think start 2012 or something like that, and a lot of animals today have been using the genomics on the bulls, the sires, and the cows too. And on the last data, I think we look at the Hordes data and show a net merit improve at $13. I think now today is moving to $80, so it's moving really fast. So the question is, with all these advances in genetics, if you do repeat the old experiments with all these additives, do you think we'll have the same response with the new cows, or should you expect something different? That's an excellent question. And I think with all science, you should always repeat measurements to ensure that you're getting accurate information. But you're bringing up something a little bit different in that we're kind of milking a new beast. She's different. She has evolved very rapidly, and I think we're seeing even an increase speed in which those genetics are coming into our herd because of honestly, because the beef on dairy semen has accelerated that even more, because we're only breeding the best cows and we're breeding them to sex semen. And so we're getting heifers out of the best cows, the cream of the crop. So we're going to really see that genetic measurement advance even more. Now, with that said,
I think you're onto something. Perhaps we should revisit some of these different additives with a different beast. But I think that's where your land grant institutes remain relevant, is by partnering with commercial herds and ensuring that the science that we do is on the most ideal genetic animal that represents the industry. And so I challenge all listeners to consider reaching out to your land grant institute if you're willing to partner with research. That's hugely helpful because at our land grant universities, yes, time out, he says. Sorry, Break, please. break. Okay. I think that's an excellent question. Mainly because we're moving forward Você precisa faster falar em with português. Vendo? Ele ficou tão doido com a matéria seca que ele Não, virou. então foi muita anotação aqui mesmo. Então, eu acho que é I'm uma so excelente. sorry. I I'm was so sorry. translating in No English. Sorry. Eu It's acho que é all uma good. excelente questão. Acho que o crescimento genético ele é muito forte, especialmente devido à grande presença do beef on deer. Porque quando a gente pega o beef on deer, eles estão inseminando com semi-sexado somente os melhores animais. Então, o avanço genético até é muito mais rápido. E essa vaca, né, ela chamou desse animal, esse ser, é muito diferente. Com certeza é muito diferente. Uhum. E aí ela gastou um tempo explicando, falou, por isso que esses rebanhos comerciais que estão na frente, eles devem, eu até peço para quem estiver escutando, procurarem as universidades que são land grants, que são as universidades que têm extensão, para que os experimentos sejam feitos com esses animais. E isso, com certeza, a gente deve ter respostas diferentes do que foi há 10, 15, 20 anos atrás com os mesmos aditivos, né? Faz todo sentido. Okay, Regan, go ahead, please. I also think that because of these genetic advancements, perhaps some of these additives are not even needed because we are improving the cow so much so that perhaps she doesn't need these extra management inclusions. Interessante. A opinião dela é, devido a um progresso genético tão grande, tão agressivo, talvez algum desses aditivos hoje não são nem necessários. Interesting. You bring up a good point, though. As we continue our discussion, I'm realizing I really did not complete the timeline question that you asked from the 80s on. You're adding in so many different layers of improvement through dairy science, and yeah, I hope you guys splice out that question because it was not answered as well. Tantas perguntas boas que até nem consegui complementar aquela lista das coisas importantes que vieram desde os anos 80. Com certeza a genômica é uma, né, que veio para mudar muita coisa. So many good. Absolutely. Eu fiz essa pergunta porque às vezes a gente vê algumas respostas no campo que elas são inacreditáveis e fazendas com 50 de média, e o produtor pergunta para a gente, aonde eu vou agora, né? O que eu busco no meu rebanho, né? Se alguém fizer essa pergunta, um produtor, hoje eu estou no Rio Grande do Sul aqui, trabalho com rebanhos pequenos, mas com médias muito altas, né? Um produtor de 48, 50 de média, ele pergunta aonde eu vou, né? O que falar para ele, né? O que eu posso buscar, né? Porque eu acho que ele pode muito mais voltar do que para frente, né? Porque não existia isso há um tempo atrás, né? I think your questions are very important. Your comments are very important because today I'm working for herds. For example, now I am in the south of Brazil, and I'm working for herds that have 50 kilos of average. And when they tell me what should I do next, and I'm like, I don't know. And maybe easier to go back than move forward. Right, because we did not have that in the past. In the past, we used to have 20 kilos of average, 30 kilos of average, 40 kilos of average, now 50 kilos of average. It's amazing. How far can we move? I don't know. Isn't she an amazing beast? I mean, it's really impressive. Realmente é uma máquina assustadora. É impressionante. É o tanto que uma vaca ainda pode responder
que pode ser explorado. Até o que ela falou foi assim, é uma besta inimaginável, né? É que eu não estou traduzindo a besta, mas é isso aí. Mas é isso mesmo, é um animal assim. Cara, eu vi 6 vacas dando mais de 100 litros de leite nos últimos 4 anos, cara. É uma coisa dentro do rebanho, é uma coisa inacreditável, né? Eficiência Só alimentar, às vezes, num lote 2.2, né? I saw more than 6 cows giving more than 100 kilos of milk per day in a commercial Wow. herd. Feed Wow. efficiency above 2.2. That's something like crazy. Wow. So I think the next step until as we continue to move that mark, I think we as advisors need to help producers ensure that they are profitable, right? So many times we chase that extra kilogram of milk, and for us, most of the time that yields more profit. But you just got to have a sharp pencil and make sure that that everything makes sense as far as financial attributes also. Faz muito sentido e a gente tem que buscar esse quilo a mais sempre. Para eles, a maioria das vezes, ela foi muito clara 2 vezes, a maioria das vezes buscar essa margem adicional, ela deixa lucro, mas tem que colocar no papel para ver se faz sentido. Porque algumas vezes essa média muito mais alta pode não ser interessante, por isso que ela quis dizer, né? Maioria das vezes é interessante. I also think it's important as dairy scientists that we articulate with other industries what would help us. For example, Missouri Dairy is partnering with Missouri Soybean to look at the impact of high oleic soybeans and how high oleic soybeans could help advance the dairy industry forward as an industry as a whole, right? And so each individual farm have their controls here, but we need to make sure that the whole industry is improving concurrently so that the whole ship rises. But how does that happen? So just for me to understand so I can explain. Yeah, that's the challenge. It's personal interactions, it's personal discussions with leaders of each group. So if you have leaders within the dairy industry that know the needs of the dairy farmer, then facilitate the conversation with the other organizations that can move the mark. No, I know, but for example, for the Missouri Soybean Association and the Missouri Dairy Association, what exactly they're doing, for example, just for me to understand. Yes, they're actually they're developing a variety of soybean that grows well in the state of Missouri that has a higher percentage of oleic fatty acids. And that oleic fatty acids is beneficial to the rumen in the sense that you can feed a much higher fat without it harming the rumen. Agora. Ok, então ela falou que um ponto importante é a gente estar associado com outras indústrias. E ela deu exemplo, a indústria leiteira se associar com outras indústrias. E ela deu exemplo aqui da indústria do farelo de soja, da soja em geral. Então, a Associação dos Produtores de Soja se associou com a Associação dos Produtores de Leite de Missouri para pesquisar uma soja que produz bem no estado e é alta em ácido oleico, né, para que os produtores de leite possam colocar mais soja na dieta das vacas. Então, interessante. Soja integral tostada, no caso, né? In this case, they're maybe studying the whole soybean, roasted soybean for the dairy. Yes. Ok. Isso aí. Muito importante essa união, né, que falta entre os elos da cadeia. Outra pergunta, né? Se os produtores de leite dos Estados Unidos ou do Missouri encontrassem um gênio da lâmpada que desse direito a um pedido para resolver um problema, qual seria esse problema que eles pediriam para um gênio da lâmpada resolver, como num passe de mágica, acabar? Mão de obra, mastite, estresse térmico. Qual seria, né, um pedido do produtor? Se fosse
Doenças metabólicas, reprodução. Okay, if a dairy producer is walking around and then all of a sudden hit something that a genius of the lamp is going to appear and said, you can ask one thing, only one thing, that I will help with anything you want. What would that be? The producer would ask for help me with labor, help me with metabolic disease, help me with what? Price of milk. What would be the only one question that this guy could help with anything, but only one thing? Yeah, I know this answer is not sexy, but I think the one obstacle that the Missouri dairy industry has that science can't answer is what we've already talked about, and that's the farm secession piece, and being able to address the herds moving forward and ensuring that every farm that we currently have continues on to the next generation is a critical piece that is really important to me as a dairy professional. A minha resposta não é das melhores, mas é na questão que a gente está falando mais cedo. É a sucessão familiar. É garantir, falar, o gênio da mágica, você garante para mim que toda fazenda de leite do Missouri vai continuar sendo uma fazenda de leite. Não é algo fácil. É um grande desafio que nós estamos passando. Because if you have no dairy farm, it doesn't matter if she has acidosis. It doesn't matter if she's not breeding back. It doesn't matter. None of that matters if your industry. It is the most critical thing over the next decade, because we're right in that window of farm secession where our average dairy producer is about 60 years old. And so for the next 10 years, we really need to figure this out to ensure that dairy remains relevant in the state of Missouri. Isso para mim faz a sucessão todo sentido, porque não adianta, se eu não tiver sucessão, o que é a importância dela ter acidose ou algum deslocamento de hebomase? Não importa, a fazenda não vai existir. E nós estamos exatamente nesse momento, que a idade média do produtor de leite americano é 60 anos. Então é o momento perfeito para começar a falar de sucessão, porque senão as fazendas vão desaparecer. Nossa, que resposta fantástica. Eu acredito nisso mesmo. Eu acho que quando o produtor ele tem um filho estudando veterinária, zootecnia, ele muda, o otimismo, ele tem certeza que aquele legado vai continuar. E são as fazendas que realmente vão para frente, né? E isso acontece aqui também. I think it's an excellent answer. I think when we know that you have a dairy producer that has a son going to college for animal science, for vet school, he's more like sure that the business is going to move forward. But the question is always that who is going to take the business and for the next generation, and how is that going to be? So it's a very important question, I think, around the world. Sure. Yeah, and the thing is a lot of those decisions need to be made because our generation 40 and under, they see how hard their predecessors have worked, and we have to be more innovative in how we can balance work and life to ensure that we can still continue the passion of dairy farming while also maintaining a life beyond dairy farming. Isso é muito importante, porque essa geração de 40 para baixo, mais jovens, né, elas viram quão difícil é ser um produtor de leite no dia a dia. E a gente tem que ser mais inovador para facilitar essa vida, ainda ter qualidade de vida morando na fazenda. Então, é super importante essa discussão. Eu diria que a sucessão também ela começa a preocupar nos Estados Unidos a área técnica, né? A gente vê em intercâmbios nossos, em congressos ou nas fazendas, a idade média do veterinário, do nutricionista, acima de 60 anos, né? E essas gerações novas estão vindo, né? Existe uma preocupação com a sucessão na área técnica também? Oh, that's also important for the technical side. When we travel to the United States, you see the guys that are doing the technical work also are getting old. For example, see a lot of these guys over 60 years. Is that also a challenge on the technical side?
Yes, but I think they made the they made the change probably 5 years ago or 10 years ago. You've started to see that evolution in the industry occur sooner than the farm has. It seems like here in America. I'm not Ok. sure that there's Mas eu, a metric. I'm not sure that there's a metric that measures that, whereas USDA measures the actual age of farm owners. So I'm not sure on the industry consultant side of things if we have a true measurement. That would just be Reagan's observations. ok. Eu acho que a indústria ela foi modificada nos últimos 5 a 10 anos. Houve uma mudança, né, na idade, no mindset da turma que está na pecuária leiteira, que não aconteceu nos produtores de leite. E eu não acho que tem uma métrica com relação à mudança da idade dos técnicos, mas tem uma métrica com relação à mudança, da não mudança da idade dos produtores. O USDA tem um relatório, né, que ele fala exatamente a idade dos produtores de leite. Mhm. Ok. E essa idade muda às vezes até a maneira da abordagem, né? A comunicação, se o cara está em Instagram, ou Facebook, como chegar nele, né? Provavelmente, né? Uma pessoa mais de idade, ela é menos ligada em redes sociais, né? Yeah, and this change of age is also important, how you talk to them or how we discuss with them, because maybe these old guys, they are not really focused on Facebook, Instagram, and the digital world. Mhm. It's still the old way, maybe radio, Yeah. newspaper, Right. hard Right. statement in their table, and Yeah. that makes sense. Yeah. That's a challenge for this 40-year-old. Yes. I É um desafio I também para still, essa pessoa de 40. I get so excited when my hordes comes into my mailbox. So I still am old school. I love paper and I love opening it and reading. So I'm of that in between demographic where I try to be innovative with my podcast to serve the needs of those that that don't want to read, but then also feel pulled or drawn towards that classical methodology of how to disseminate information. It's a balancing act. Yeah. So you sign hordes? You read the hordes? Oh yes. Yes. Oh, very I good. love it. Yes, of course. I love your Excellent. hat. I need one of those hats. Oh, we'll send you one to you. That would be We'll send you one fabulous. to you. Yeah, take a picture. Foi Yeah. legal que ela falou assim, e acontece comigo, né? Ela, traduzindo a conversa dela, há 40 anos, eu ainda sou muito de papel. Então, espero ansiosamente a minha Hordes chegar, né? Ela assina a Hordes, para poder ver o que está acontecendo. E é uma maneira diferente de comunicação. Eu tento, com o meu podcast, chegar em mais pessoas, porque eu vejo que é mais rápido. Né? Algumas pessoas se modificaram para se adaptar ao mundo digital, mas muita gente ainda depende do papel. E aí eu perguntei, né, se ela assina a Hordes, falou, claro, ansiosamente espera a minha Hordes chegar e pedir um boné da Hordes Brasil. Será dado, com certeza. Ping-pong. Aqui no Brasil existe uma discussão muito grande entre freestyle e compost barn, né? Quando se vai alojar vacas, né? Nós estamos numa mudança que os Estados Unidos passou ali em 2010, né? De melhorar a instalação, controle do estresse térmico, conforto animal, né? E existe muito essa discussão. Gostaria de perguntar para a Regan, né? Se ela fosse montar um sistema de alojamento para 200 vacas, se ela faria um freestyle ou compost barn e por quê? Okay, maybe a question of ping pong, but it's a long ping pong. It's a good one. It's a good one. No, I caught it. Yeah. Yeah, the freestyle compost barn. It's a long time we've been discussing about the heat stress and how to cool cows. It was a big discussion in Brazil is moving forward. But the question is, if you need to create a new farm today, 200 cows, would create a freestyle or a compost barn, and why? Well, I mean, the classic extension answer is it depends, right? And so it depends on what resources are available to your farm, and so I think probably a freestyle barn, recognizing the fact that their ultimate
ultimately there will be a need to have a larger population, animal population, to ensure that you are shipping a larger volume of milk. And it would be pretty challenging to secure that volume of sawdust in order to maintain, say, 1,500 lactating cows on a pack barn. Now, with that said, the beauty of my job is that I get to work with all of them. I get to work with every individual that milks cows, and that's from a herd of 5 to a herd of 5,000, right? And so there is no wrong answer to this question. I think really what matters is, what do you want your herd to look like? And then do that the best you possibly can. And we run into this question a lot in Missouri with the discussion about grazing versus TMR. And I don't really care how you choose to feed your cows, but you need to feed them the best possible way for you, because you're the one investing all the effort, the energy. And if you don't do it well, you will not be profitable. É muito interessante. Essa é uma pergunta que comumente acontece, e a primeira coisa que eu ia falar, a resposta clássica de um extensionista é depende. A primeira coisa, depende. Depende, ela está presente no vocabulário do extensionista. A primeira coisa são recursos, né? O que você tem de recursos. O segundo ponto é como você vê sua fazenda daqui a 5, 10 anos. Porque é um pouco mais complicado você ter que fazer uma gestão de compost barn com 1.500 vacas, né? Então, ela vai mais para responder sua pergunta do lado de um cristal, né? Porque ela enxerga que a fazenda vai ter que crescer. E o lado bom do que ela fala é que, como extensionista, é o trabalho com fazendas de 5 a 5.000 vacas. Para complementar essa pergunta, uma pergunta muito comum é: a pasto ou confinado? Então, para responder essas duas perguntas, cara, o que você consegue fazer no seu melhor? Você, o dono da fazenda. Porque é o dono que vai gerar o resultado da fazenda. Não adianta eu falar que o mais econômico é uma fazenda de pasto, que ele não consegue trabalhar bem. E nem falar que é uma fazenda fechada com compost barn, que ele não consegue trabalhar bem. Então, dentro da situação de cada um, o que você consegue fazer o seu melhor? Você não vai inseminar direito, não vai cuidar da qualidade do leite direito, não vai colocar os cultivos direito. Acho que essa é uma pergunta muito comum no estado de Missouri. Ok. Outra pergunta que a gente sempre tem em mente, né? Entre 2 ou 3 ordenhas por dia, né? Tirando o lado de qualidade de vida, de você ter condição de ter mais funcionário, existe um limite que uma dieta é tão boa que as vacas chegam num ponto que elas começam a sofrer pelo volume diário em 2 ordenhas, que é impossível ficar em 2 ordenhas, ou você vai ter que mexer na dieta para segurar um pouquinho o rebanho, ou ir para a 3ª ordenha? Okay, the other question is very common too, is twice a day or 3 times a day milking the animals. Sure. Taking aside the point of quality of life, but just think about the business, because sometimes you see the cows that are milking twice, they're producing a lot of milk. So how do you decide to move to the 3rd milking, or you do something in the diet to cut back on milk production? I'm a fan of 3X. But I think you already addressed the answer, or the response is quality of life. Because in the grand scheme of things, if you are short on labor and you don't have the opportunity to hire in someone, that can be really challenging. But I think I'm a fan of 3X. I think it almost always pays for itself. Eu acho que você fez a pergunta e você já respondeu, né? 2 a 3 ordenhas, acho que o ponto mais importante é a qualidade de vida, né? Se você quiser mudar para 3 ordenhas e não conseguir contratar alguém para fazer o serviço, vai ficar complicado. Mas eu sou um fã de 3 ordenhas. Eu acredito muito em 3 ordenhas. But let's answer that question again and kind of rewind. I'm sorry to keep bringing us back to that same critical point, but if quality of life is not good, you will not perpetuate the next generation. Period. So there is more than net profit to quantify when you make these management decisions.
E voltando na pergunta da sucessão, né? Não adianta você fazer dinheiro, mas não ter qualidade de vida, porque aí você não atrai a próxima geração para ficar no negócio. Então, essa decisão tem que ser pensada também antes de tomar essa decisão de 3 vezes versus 2 vezes de ordem por dia. Ok. Existe o Mike Hutchins, do ponto de vista de aditivo, ele tem o Hutchins Yes List, né? Eu gostaria de saber qual é a Blue Yes List. Okay, very good question. The Dr. Mike Hutchins is a good friend of us too. He has his Hutchins yes list, in terms of additives, things that he think he must use. The benefit cost is better. What is the Regan Blue yes list for additive? Oh no, I am not prepared for this response. I don't know. I really don't know. I'm so sorry. I don't know the answer to that one because I'm very delicate to not promote certain products under the umbrella of the University of Missouri. We have to be delicate about that. Whereas now that Mike is retired, he has a little more flexibility with the industry interactions, and we have to be a little more mindful or delicate with that. I'm sorry. No problem. I understand. Não estou preparado para essa resposta. Eu tenho que tomar muito cuidado com o nosso posicionamento como extensionista de uma universidade pública, por causa de um respeito muito grande aos produtos da indústria. Não, o Dr. Mike Hutchins é aposentado, ele tem uma liberdade muito maior de posicionamento. Então, Boy, there's some good ones out there, though. Yeah. Tem excelentes aditivos lá. Ok. A outra pergunta da nossa lista seria: o pré-parto no Brasil está bem entendido, né, que a vaca precisa de conforto pleno, de uma dieta boa. Mas muitas vezes o período seco não, né? O período seco inicial a vaca aqui sofre, né? Eu gostaria de saber da nossa entrevistada se o período seco está para o pré-parto, assim como o pré-parto está para o pós-parto, um gatilho para os problemas. Ter mais atenção nesse foco, nessa área, ainda mais agora, começando o estresse térmico no Brasil, né? Very good. So right now, is the other way around. We're starting the heat stress in Brazil. Heat stress most of the year, but now is more severe. Is our summer, and one thing that I think is every producer understands is the importance of the close-up. We've been discussing for a long time, but not understand the importance of the dry-off. So the short question is: do you think is the dry-off so as important for the close-up as the close-up is important for the postpartum? Yes. However, one ruminant nutritionist talking to another ruminant nutritionist, perhaps the discussion, I want to be very clear, is not nutritionally related, in my opinion. I think where heat stress and dry off really plays a role is through the management of that dry cow. And there's data from Florida that really looks at the impact of heat stress on that calf in utero. I'll pause for a moment for translation, or because it gets there. The data from Florida is beautiful. It's the way that heat stress negatively impacts that calf that's in utero. It's almost like a crock pot. So it's changing the genetic potential of that animal, and it's profound, guys. That calf that is born, once she hits the ground, she does poorly, and she never repairs. Her offspring does poorly, and then the offspring of that offspring. So we have 3 generations of damaged animals, damaged genetic lines, simply because they were incubated in mama under heat stress conditions. That's huge. A alegação é muito forte, não é só nutricional, né? É uma questão de manejo, como se discutiu o estresse térmico. Ela citou o trabalho que foi feito na Flórida, onde, né, o estresse térmico no período seco, não no preparo, no período seco, o tanto que impacta 3 gerações
A vaca, a bezerra que nasceu de uma vaca que sofreu estresse térmico no período seco, ela vai produzir uma bezerra, ela desempenha menos, ela vai produzir uma bezerra que desempenha menos, e a filha dessa bezerra também desempenha menos. Então, essa bezerra que ficou cozinhando, ela usou o termo, né, no útero da vaca no período seco, ela impactou 3 gerações para frente. Então, sim, tem um impacto grande do que é feito no período seco com o que acontece no pós-parto. I actually Fantástico. that data, I interviewed her twice because the first round of data was released to the Journal of Dairy Science. Maybe was it 2018, 20, well, it would have been 2020. It was one of my very first podcasts. And then they continued to collect data from those animals that were heat stressed in utero. And they had another publication here in 2023. And so check out the podcast. That's an amazing data set out of Florida that really quantifies what's happening in utero. And I think as dairymen, it would be wise of us to be mindful of that and ensure that perhaps there's a management strategy that we keep heifers out of animals that were not incubated in heat stress conditions. Interessante. Esse trabalho, né? Eu entrevistei os pesquisadores que fizeram esse trabalho na Flórida 2018, que são no Dairy Science, e eles continuaram o trabalho. Por isso que eu estou falando 3 gerações. E depois eu entrevistei de novo em 2023. Então procura lá no nosso podcast que você vai achar o trabalho que o pessoal da Flórida fez. E até o ponto que nós discutimos aqui no momento do podcast é filhas de vacas que sofreram estresse térmico levanta um ponto para já ser descartado. Para ela não continuar deixando bezerras na fazenda, porque vão produzir menos do que uma vaca que não sofreu estresse térmico na fazenda. E um dado que está na Hordes Dairyman, que o Dr. Down lá da Flórida colocou, né? 75% dos animais que têm mais de 4 lactações na Flórida, as bezerras nasceram no inverno, e 60% na Califórnia, né? Ou seja, os animais submetidos a estresse térmico no útero não duram, né? There's some data also showing that the animals that suffer heat stress in the uterus, they don't stay at the farm. No, they get That's cold. just showing, that's cool. What you just said. Yeah. And that goes back to the longevity discussion where you're saying if we have this lull of replacements, we have to maintain those animals as long as possible. And if this is a known factor that causes them to be cold faster, we should take that into consideration. You know, perhaps we put terminal animals in those cows that you know are going to be giving birth during or in that last phase of gestation during the hottest periods of time. Let's put a beef embryo in there. Let's put a beef semen and straw beef semen in there so that way you're not perpetuating a group of animals that you know are damaged goods. E volta na nossa discussão inicial sobre a longevidade. Por isso que essas vacas, né, é importante devido ao preço de reposição nos Estados Unidos está caro, a vaca dura mais. Mas se eu sei que a vaca foi uma bezerra que estava no útero de uma vaca que sofreu estresse térmico, eu sei que ela já vai não durar mais. Então, até um motivo para poder escolher essa vaca e colocar um sêmen ou um embrião de gado de corte, que é um cruzamento terminal. Ok. Bom, a gente não está ao vivo, mas se a gente tivesse, a turma ia estar fervendo, né, de perguntar assim, qual é o tema e o que foi discutido no último podcast, que foi impossível ficar em 20 minutos, né? E a conversa durou 40 minutos, né? Então, como a gente vai começar a trabalhar os podcasts, eu queria que ela falasse como que tem sido esse trabalho, como foi essa discussão aí do último podcast de 40 minutos e o que tem de mensagem pra gente. Well, we're not live today, we're recording, but if we would be alive, people would be asking, what was the theme for the podcast that you could not cut down to 20 minutes? That was so good that you have to keep on 40. And you just talk, if you want to talk about their podcast, because we would be starting to translate that to Portuguese, and people would be able to hear your work in Portuguese now.
You bet. Absolutely. Well, okay. So the overarching theme, to answer your first question, the content that was so good that I couldn't splice down until 40 minutes, that was actually 2 different research projects. And so initially, the structure of the podcast is supposed to be one research project, really deep dive into that one project. But when I called the producer or the researcher, he summarized the one topic that I thought that we were going to be talking about. But he says, sometimes there's a delay in getting articles published, and we have been working for the solution. And he had found the solution to that particular research effort, or to the problem that they identified in that first project, and they had already done a second project on it. And while it wasn't yet published, he went ahead and gave that information so that listeners could learn they had this problem, and then they tried something new and they fixed the problem. And that's what's so awesome about dairy science and dairy research, is that it is never finished. Right? Kind of goes back to your question. Where are we going to land 50 kilograms of milk? We're never done at pursuing the goal of advancement. And same goes with the researchers. So that 40-minute podcast actually was 2 projects. And that's why it was so long. But it was about double off sync and integrating heat detection with double off sync to maximize fertility. And Shirley, you need to translate. I'm sorry. Ok. Because you like it, that's it, excellent. Então vamos lá. É porque ela começou a entrevistar o pesquisador, e ele começou a contar os resultados do experimento, e no meio do experimento ele falou, cara, e aí nós descobrimos que a gente tinha que responder um segundo experimento. Então, que é o que ela dizia, as coisas nunca terminam na ciência, nunca tem fim. E por isso que eu falei assim, cara, mas eu preciso também falar do segundo experimento dentro do primeiro experimento. E foi um resumo do que ela tentou explicar. E especificamente, ela falou assim, cara, como é que vamos fazer com esses 15 quilos de leite a mais? Essa produção que está aumentando. O protocolo específico, o experimento específico era sobre o OVSync. O OVSync duplo e detecção de cio. Né? Que aí nasceu dentro do experimento uma outra pergunta que gerou o segundo experimento. Por isso que foi um podcast tão longo. Vacas de altíssima produção, né? High producing cows on these experiments. Yes, and that was actually one of the things that they stratified for. They had high producing, moderate producing, and low producing. You ought to listen, huh? Shameless plug. Yeah. Ela falou assim, não, uai, agora você tem que escutar o podcast lá, ué. Se ficou tão interessante, você escuta ele. Mas tinha, assim, eles bloquearam, né? No, I'm just em alto, médio e baixa produção. But I do want to highlight that the Dairy Science Digest podcast is exclusively designed to focus in only on the articles in press for the Journal of Dairy Science. So every month, every 30 days, they have a new batch of articles in press. And so I go through all of the articles in press and I pick out the topic that I think is most relevant to Missouri dairy farmers, because that's my goal. That's my target audience. And I call the researcher and I say, hey, researcher, do you want to talk to me about what has kept you busy for 2 years of your life? And of course they say yes, right? Because they love to talk about research. And really it's just I capture the conversation of how this science is going to advance the dairy industry forward, because ultimately that's the goal of all dairy researchers, is trying to advance the dairy industry forward. And it's intended to be the latest, greatest research out there available through the Journal of Dairy Science. Ah, legal. Explicando por que veio o podcast, né? O que ela faz? É a última, mais avançada e maior referência em pesquisa que tem no momento no mundo. Então, antes de sair o Journal of Dairy Science, tem os artigos impressos, articles in press, que serão impressos. Ela vai nessa lista de artigos,
ela olha os mais interessantes e aqueles que podem ser mais aplicados para o estado emissor, né, que é a função dela para o estado emissor. Ela entra em contato com o pesquisador e fala, você queria trocar uma ideia aqui sobre o que você fez nos seus últimos 2 anos? O experimento dura muito tempo, né? Porque vai ser importante para nós. Então, o podcast é isso, é o que tem de mais novo e avançado no mundo, diretamente do pesquisador responsável, explicando o que ele fez, disponível agora no mundo todo, inclusive em português. Muito bom, muito bom. A gente está terminando, né? Batendo a nossa meta de 2 horas, Marcelo. Daqui a pouco a gente vai colocar o site dela, do podcast, né? E também agradecer os patrocinadores da Hordes por nos permitir mais essa ferramenta de transmissão do conhecimento e da pesquisa, né? Queria agradecer demais esse papo maravilhoso, Regan Blue. A sua paixão brilha nos seus olhos, né? O que você gosta, o tanto que você é apaixonada pela pecuária leiteira, é muito bonito vê-la falar, né? Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Deus te abençoe muito, que você continue nessa luta, nessa caminhada, né? E o Brasil inteiro, né? Em nome agora da Hordes BR, eu e o Marcelo agradecemos a oportunidade que você está nos dando para a gente disponibilizar o podcast em português. Muito, muito obrigado. That's excellent. Regan, that you're doing this job, the podcast, we're going to be working hard in Brazil to be, the number one that people have access to whatever the researcher did and whatever the researcher want to do, or what he want to tell about the experiment. And for us, it was a pleasure to have you here. You can see the passion in your eyes that you really love what you're doing. We'd like to really thank you for being with us. It was a really 2 hours that we've been talking about something and could be talking more. So thank you so much. God bless you, and we'll be talking to you hopefully soon again. Yes, pleasure to meet you, and thank you for the opportunity. This has been a true blessing, and I look forward to collaborating in the future. Prazer foi todo meu. Eu gostaria muito de colaborar no futuro e desejo sucesso aí nos podcasts aí traduzidos agora para o português também para todos os brasileiros. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Marcelo, sua palavra final, despedir da turma. Para a gente é um prazer, acho que a nossa função tem sido trazer, né, com o 3R aí, com a MTS, as análises, os softwares, o conteúdo com a Hordes que existe de mais novo e avançado para que a indústria continue a crescer e necessita de crescer, né? E o que eu vejo muito é que o que vai acontecer? É só olhar nos Estados Unidos. A consolidação vai acontecer, os produtos vão acontecer, a mudança de mindset, a sucessão familiar, a genética. Então, é muito legal poder adiantar, né, o que vai acontecer lá aqui e ajudar no sucesso do produtor leiteiro.